E no vídeo de hoje eu vou te contar os sinais que o teu corpo dá que alguma coisa não tá certa. Então eu vou te contar os sinais mais comuns de falta de vitamina, falta de mineral, alguma coisa que não tá legal no teu corpo. Então assiste esse vídeo pra ver se você se encaixa em algum deles e buscar ajuda também. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E o vídeo de hoje, então, eu vou te contar os sinais que o teu corpo dá pra você identificar se tem alguma coisinha fora do lugar aí. E eu vou te contar tudo aqui, agora. Pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harmel e eu atendo online também. Tem informações sobre agendamento e sobre a consulta no box de descrição. Se tiver interesse, me chama ali no link do agendamento ou comenta aqui também no canal que eu dou um jeitinho de falar com vocês. Mas hoje eu vou conversar então sobre os sinais que teu corpo dá que alguma coisa não está correta. E eu vou começar pela pele, porque nossa pele já mostra muito quando tem alguma coisa que não tá legal. O excesso de oleosidade, ele pode já indicar uma coisa de uma falta de vitamina A ou uma falta de zinco. A falta de zinco e a falta de vitamina A tendem a produzir mais óleo nessa pele, tanto que quando a gente suplementa, a gente percebe uma diminuição considerável do óleo, da produção de óleo dessa pele também. Quando a gente tem uma produção excessiva de óleo e ela tá relacionada com alguns outros elementos, ela pode até indicar uma resistência à insulina ou uma síndrome do ovário policístico, tá? Eu vou falar sobre outros desses sintomas e mais no final a gente vai fechar ali com todos eles. Então a pele oleosa ou a acne, elas são sim um sinal de resistência à insulina ou de síndrome do ovário policístico. Mas como eu te falei, pode ser um sinal de carência de vitamina A ou carência de zinco. Outra coisa também que pode estar acontecendo é excesso de fritura, excesso de açúcar e excesso de lácteos, tá? Algum excesso dos três pode sim fazer você ter mais oleosidade na pele ou produzir mais acne também. O excesso de lácteos ou, para alguns pacientes, o consumo de qualquer lácteo pode aumentar bastante a acne. Então, talvez, se você já tentou de tudo e não consegue melhorar a tua pele, às vezes diminuir o consumo de leite derivados tende a melhorar. Não adianta ser o sem lactose. Precisaria parar o consumo por um período para ver se tua pele dá uma melhorada também ou não. Algumas alergias também causam acne, tá? E principalmente que eu tô falando de intestino. Se o teu intestino não funciona bem e você tem acne, pode ter associado ali também. Porque muito dos hormônios e muito da nossa imunidade é produzida no intestino também. Então, e não tanto legal, alguma coisa vai indicar aí que não tá muito bem. A acne nessa região aqui, ó, de mandíbula, sabe? Essa acne na região daqui, ela indica bastante questão hormonal. Então, pode ser que tenha alguma coisa hormonal que não tá legal ali, inclusive a síndrome do ovário policístico para alguns casos também. Ainda falando de pele, tem umas manchinhas que tem um nome bem específico científico dela, que agora eu acabei esquecendo, eu vou colocar o nome aqui embaixo, mas são essas manchas aqui, eu fiz um vídeo inclusive falando só sobre elas. Elas normalmente são na área de pescoço, na região de axila, às vezes de virilha também. São essas manchas mais escuras, na região de pescoço, até quando o paciente estica o pescoço dá pra ver dentro, assim, umas falhinhas nela. Ela normalmente é um indício de resistência à insulina, então tem que dar uma olhadinha. A resistência à insulina pode ter a ver com a síndrome do ovário policístico, mas pode não ter nada a ver com a síndrome do ovário policístico. Pode ser só uma pessoa com excesso de peso que tem resistência à insulina e isso pode estar acontecendo também e tem que cuidar muito porque isso vira diabetes tipo 2 muito fácil. Então, se você tem essas manchas, procure ajuda médica e nutricional, porque isso vai fazer diferença. Pele muito seca ou muito escamosa pode também ser sinal de falta de complexo B, tá? Além disso, complexo B, cada vitamina B tem um sintoma. Então, eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Inclusive, se quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o sintoma de cada um dos B. Mas, no geral, tá? O que elas mais apresentam como sintoma? Pele seca e escamosa, unha quebradiça, cabelo seco também, tá? Não é se seu cabelo for seco a vida inteira, mas tipo assim, meu cabelo nunca foi assim, de repente já começou a ficar seco, mais quebradiço, mais opaco, pode ser um sinal de carência de complexo B. Queda de cabelo é um sinal batata para complexo B. Fadiga muscular, formigamento também e dor muscular em excesso pode ter a ver com falta de complexo B também. Alguns pacientes, em específico a vitamina B12, quando falta, tem perda de memória ou perda de cognição, então eles não ligam o nome com o rosto, esquecem muito fácil as coisas, isso pode ser sim falta de vitamina do complexo B e nesse caso principalmente a B12. A gente sabe do clássico da fadiga em excesso, que pode estar relacionado a uma carência de ferro
ferro, a uma anemia, mas a fadiga e aquela preguicinha mais acentuada pode ser também um sintoma da resistência à insulina. Então vai pensando aí que eu tô falando bastante de sintoma de resistência à insulina para você ficar ligado. Inclusive, excesso de gordura na região abdominal também é sintoma de resistência à insulina, então você só acumula gordura na barriga, não tem braço, não tem perna, não tem nada, é só na barriga, pode ser um sinal, pode ser genético, mas pode ser um sinal também. E crescimento de pelos do corpo em mulheres, principalmente em lugares que não deveria crescer. Então, região de barriga, em algumas mulheres até em peito, seios, ou até em barba, né? No lugar do rosto ali, poderia estar crescendo esses pelos, também pode ser um sinal de resistência à insulina. Intestino, quando a gente está falando do nosso intestino maravilhoso, onde a gente vai perceber que ele não está muito legal. Quando as suas fezes não estão em consistência boa de fezes é banana madura, tá? Se elas estão muito amolecidas, né, muito diarreicas, é um sinal de alerta. Se elas estão muito durinhas ou até cápricas, aquelas fezes de bolinha, é um sinal de alerta também. Eu vou colocar aqui a escala de Bristol que tem a escalinha das fezes, e onde está no meio ali, aquelas fezes do meio que são as show de bola. Quando elas estão muito líquidas ou muito durinhas, elas são um problema, então a gente precisa ficar de olho. Muito líquido pode ser desde uma intolerância à lactose, uma sensibilidade ao glúten, alguma intoxicação intestinal que pode não estar legal ali, um excesso de comida gordurosa também causa diarreia. Pode ser alguma síndrome do intestino irritável, alguma doença de Crohn, alguma doença intestinal pode estar relacionada a isso também, então precisa ficar de olho. E quando a gente fala de constipação, o primeiro sintoma é falta de água. Quando o paciente não toma água, o intestino não funciona. Então isso aqui é importante, você precisa estar tomando tua água bem. Mas vamos supor que não é água. Pode sim ser intolerância à lactose, pode sim ser sensibilidade ao glúten, pode sim ser também uma síndrome do intestino irritável, uma diverticulite, uma diarreia, uma doença de Crohn, alguma outra doença intestinal. Mas isso, gente, assim, tu descarta qualquer outra coisa daí, você vai ver que pode ser alguma coisa assim. Não precisa se desesperar agora, porém, sim, é um dos sintomas também. Falando do intestino, um outro sintoma é a distensão abdominal, aquela barriga para frente, sabe? Quando o paciente fica sempre estufado, ele fica sempre barrigudinho, parece que ele tá sempre gestante de 3, 4 meses. Sabe aquela barriguinha depois que você come muito, assim, que normalmente quando você come muito ela aparece? Tem paciente que desde quando acorda, quando vai dormir, tem sempre essa barriguinha. Essa distensão abdominal também é um sinal de alguma coisa, que pode ser, de novo, desde uma intolerância à lactose, nesse caso pode ser inclusive uma alergia à proteína do leite também, tá? Tanto diarreia quanto constipação pode ser intolerância à lactose, mas também pode ser alergia à proteína do leite, tem que ficar ligado, porque não é a mesma coisa, o tratamento é diferente, um tu tira a lactose, um tu tem que tirar todos os leites derivados, mas é bem comum, inclusive na fase adulta, tá? A gente ouvia só em criança antigamente, a gente descobriu que muda o sintoma, mas a doença continua, então tem que ficar ligado. Mas voltando à distensão, pode ser intolerância à lactose, pode ser alergia à proteína do leite, pode ser insensibilidade ao glúten, pode. E pode ser que você está comendo muitos alimentos fermentativos, muitos food maps. Então a gente talvez precisaria estar diminuindo o consumo de food maps. Tem gente que não consegue digerir isso muito bem. Fiz um vídeo só explicando sobre os food maps, eu vou deixar um card aqui. Mas basicamente envolve leite, glúten, feijão, algumas carnes, algumas frutas, alguns legumes, alguns temperos tipo cebola, alho, tudo que fermenta muito, tipo brócolis, couve-flor, tudo isso vai fazer mal para quem tem esse probleminha com food maps. Muitas vezes o intestino assim tá muito mal, então passou por alguma coisa, ou passou por muita diarreia, ou fez muito uso do antibiótico, o intestino tá muito mal, às vezes tudo distende. Aí você diminui os food maps da pessoa, ajusta esse intestino, entra com uma dieta rica em fibras solúveis, que não vai trazer essa distensão, mas que vai alimentar as bactérias boas desse intestino. Entra também com um probiótico, né, que são as bactérias boas, pra gente recolonizar esse intestino, e depois a gente vai voltando devagar com os food maps. Então tudo isso precisa de acompanhamento nutricional para você ficar show de bola. Mas sim, distensão abdominal pode ser consumo excessivo de food maps, talvez tenha que dar uma olhadinha e um ajuste nisso também. E o vídeo ficou enorme, de longo, porém eu espero que eu tenha te respondido todas as tuas dúvidas, que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser mais vídeos assim, comenta aqui embaixo. E para mais informações sobre consultas online, vai estar aqui no box de descrição. Vem sim, meu paciente, que a gente ajusta essa alimentação aí. Um super beijo, até mais. Tchau!